Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Após seu espetacular acidente, Helena acorda do coma e o primeiro que ela vê é Pedro. A enfermeira chamou Pedro no celular para avisar que Helena já está bem melhor. Então, ele fica super feliz e conta isso a Horácio por telefone a caminho do hospital. Enquanto isso, Ernesto aprende a mesma coisa, mas com o médico responsável. Feliz porque ninguém desconfia do que ele fez. Bom, ele não sabe o que o Pedro fez, né? Então, Ernesto vai ver Helena, que ainda está em coma. Ele diz que espera que ela não tenha sequelas, já que não quer interná-la como a sua querida mamãe. Mais tarde, Ernesto diz a Horácio que Helena está melhor e pede desculpas pelas brigas que eles tiveram. E garante que já deu ordem no hospital para que façam relatórios. O homem, claro, não revela que Pedro o contou então primeiro que Helena está fora de perigo. Por outro lado, Horácio descobre que Andréa falsificou um cheque dela. Então vai confrontá-la lá na sua casa e garante que pode colocá-la até na cadeia. Enquanto ela representa um drama para ele e garante que vai pagar, ele se retrata. Irene, então, vamos para então que ela vai se declarar. Enquanto isso, Irene quer conquistar o amor de Ernesto e de Nicolas também. Então, ela prepara um prato delicioso para eles. Mais tarde, o homem diz à cunhada que está preocupado com o que acontecerá quando Helena acordar. Ernesto garante que talvez o melhor seja ele deixá-la ir. Claro que Irene aproveita para dizer que ele merece alguém que o ame e até lhe deu uma massagem. Ela fica pensando que ele teve tecido dela, então ela faz a dita massagem. O estranho é que no dia seguinte, Nicolas conta a Irene que seu pai lhe disse que seus pais biológicos não o amavam, mas ela tenta, sem sucesso, convencê-lo de que não é assim e que seu pai o ama. O que ela está querendo fazer? Então, criar um ninho de amor para Helena e Pedro, e assim eles poderiam ficarem juntos e Ernesto ficar livre para ela. Em um outro assunto, o comandante Rubles conversa com uma psicóloga e ele diz que o outro só está na cabeça de Dona Isabel. Apesar disso, o policial e a novata Inês concordam em continuar descobrindo quem na verdade é Margarita. Além do mais, o pai do comandante entra na missão e ele é quem fala com Dona Isabel. Isso revela a ele que o sobrenome de Margarita é Hernandes e que ela é de Zacatecas. Além disso, que seu filho é bom, mas o outro não é. Então o mestre diz isso ao novato. Lá no hospital, o médico informa a Ernesto, Andréa e Horácio, esses dois, aliás, que tiveram um contratempo. Porque ele chegou com Mônica, tudo ruim. Então, vão ter que tirar o respirador de Helena e logo ela vai acordar. Por sua vez, Pedro descobre o mesmo graças à sua aliada enfermeira. Imediatamente, ele é transferido para o hospital e os responsáveis gerentes o deixam ver Helena. Lá, enquanto ele diz a ela que o ama, ela acorda igual uma bela adormecida. Pedro tenta acalmar sua amada Helena, que ela está assustada, e então a enfermeira chega e pede que ele vá embora. Imediatamente o médico aparece e garante à senhora que em pouco tempo ela vai ficar bem. Em outro assunto, Domingos acidentalmente descobre as fotos dele com Horácio no escritório de Nelson. Super bravo, ele sai para encontrar seu, entre aspas, amigos, para reclamar de ter causado um problema com Esther. O pai de Gina se defende dizendo que só queria ajudar Esther, mas Domingos não se acalma e a amizade acaba novamente. Cinicamente, Nelson vai procurar Estherzinha para ajudá-lo e só faz com que seu amigo se aborreça e desista da oficina. Mais tarde, será que Horácio é chantageado? Vou te contar.
Ernesto chega em seu escritório e abre o envelope que Jimmy lhe havia deixado com uma folha em que o traficante de máquinas ameaça revelar a todos que foi ele quem deu a droga a Helena. Exatamente quando ele está ganhando coragem, Ernesto recebe um telefonema no qual é informado que Helena acordou. Ele corre para avisar Horácio e os dois vão para o hospital. No caminho, o homem conta para Gabriela, que conta para Andréa, que Helena acordou. Quem fica eufórica com tudo isso é então Gabriela, que só quer o bem de sua irmã. Andréa também liga para Irene e conta a boa notícia. Ela fala imediatamente com Pedro, que revela que já sabia que Helena acordou porque ela estava com ela. A mulher garante a ele que apoia seu relacionamento com a irmã. Isso até porque ela tem um interesse por trás, né? Irene, claro, quer que Pedro e Helena fiquem juntos para que ela finalmente tenha Ernesto. Será que ele cumprirá a sua missão em poder ficar com sua amada, deixando o caminho livre para então Irene? Vejamos agora nos próximos capítulos. Andréa aceitou uma entrega de produtos edulente que encheria quase toda a sua casa. Ela não tinha ideia de que tudo isso seria uma fraude. Horácio foi para o escritório de bom humor, até que Mônica lhe disse que seu amigo José estava esperando em seu escritório. Que coincidência, disse ele. Entretanto, quando ele chegou lá, era Domingos que estava o convidando para jantar, gabando-se da comida de Esther e perguntando se ele poderia trazer Nicolas, para que eles pudessem então conhecer toda a sua família. Pedro é seu filho, não é? Domingos Garrito. Então Domingos parecia bem envergonhado. Um médico examinou Nicolas e disse a Pedro que seu filho está perfeitamente bem. Nicolas disse que Pedro não era seu pai. Pedro explicou que era amigo e que Nicolas tinha leucemia. Então, precisaria de uma máscara médica. O médico pegou uma e deu a Pedro, que colocou em Nicolas. Horácio se sentia como se tivesse sido usado. Domingos tentou explicar, mas Horácio não acreditou, porque o engano não devia acontecer entre amigos. Domingos se desculpou e foi embora envergonhado. Enquanto Helena estava inconsciente em uma cama de hospital com uma equipe de médica trabalhando nela, Pedro e Nicolas foram para a sala de espera. Pedro ligou para Samuel para contar o que havia acontecido e contar para Gabriela. Samuel entrou no escritório e algumas palavras depois eles já estavam a caminho. Nicolas perguntou a Pedro se Samuel era namorado de sua tia e então ele disse que sim. Pedro disse então que ele era seu irmão. Nicolas gostou disso de imediato e o abraçou e o beijou também. Domingos chegou em casa e contou a Esther o que aconteceu. Ele não sabia como Horácio descobriu quem ele era. A explicação não foi nada bem. Ele se serviu com um copo d'água e Esther estava muito irritada por ele não ter encontrado-se com Nicolas. Nelson ligou para Domingos para se certificar de que estava tudo bem, mas Domingos disse que não. Domingos disse que não, mas ele tinha coisas para fazer. Ele encerrou a ligação e se perguntou como pôde ser tão tolo. Gabriela e Samuel chegaram à clínica assim que o médico saiu procurando pela família de Helena. Gabriela se aproximou e se identificou como irmã de Helena. O médico explicou que Helena não tinha ferimentos internos, apenas alguns cortes superficiais, mas ela está em uma condição estável que eles ainda estavam investigando. Ela poderia precisar de um teste que eles não podem fazer lá, então ela teria que ser transferida para um outro hospital. Eles perguntaram se poderiam vê-la, mas o médico disse que ela estava em uma área restrita. Ele precisava de informações sobre o seguro antes da transferência. Gabriela disse a Pedro que não tinha informações sobre os possíveis hospitais, porque Ernesto tinha todos aqueles documentos. O Pedro disse para ligar para ele e a Gabriela ligou. Domingos foi até o trailer e explicou a Nelson o que havia acontecido com Horácio, que era avô de Nicolas. Eles se conheceram enquanto Nicolas estava no hospital para o transplante. Eles estavam se tornando bons amigos e essa descoberta explodiu tudo. Nelson então fez um comentário sobre a amizade dependendo da lealdade e algumas outras coisas a mais. Domingos disse que esperava que com o tempo Horácio percebesse que ele não tinha agido de má fé, nem que era para ficar perto de Nicolas. Nelson disse que precisaria dar tempo ao tempo. Ernesto estava em uma reunião quando o nome de Gabriela apareceu na tela do celular.
Ele desligou e dispensou a chamada. Gabi então ligou para o pai e ela também não foi atendida. Gabriela então ligou para a Mônica, que compareceu à reunião para avisar Ernesto que era algo urgente. Ela entregou-lhe o telefone. Horácio ergueu os olhos e gesticulou para então Ernesto, perguntando o que aconteceu. Andréa tentou ligar para as amigas para vender os produtos e começou a travar. Horácio também ligou do banco do passageiro do carro de Ernesto para contar o que aconteceu com Helena. Gabriela tentou fazer com que Pedro fosse embora para evitar problemas com a família e Pedro recusou. Andréa ligou para Irene para contar sobre o acidente, que ela estava a caminho da clínica. Ela não sabia de nenhum detalhe, não tendo perguntado a Horácio, claro. Apenas que Gabriela havia ligado para Horácio. Irene disse a ela para ligar de volta quando ela soubesse mais. Ela encerrou a ligação e um momento depois teve um pensamento maleáfico e egoísta. Se Ernesto ficar viúvo... Pedro tentou explicar a Nicolas por que ele teve que ir embora e o menino queria que ele ficasse. Gabriela lidou muito bem com essa situação, então os irmãos se despediram dela e de Nicolas também e estavam saindo quando Ernesto e Horácio chegaram. Ernesto quis saber se Pedro estava com Helena no momento. Pedro disse que isso era o menor dos problemas, mas Ernesto estava pronto para desmontá-lo em porrada. Horácio, por sua vez, se impôs entre eles, dizendo que não era a hora nem o lugar para isso e empurrou na direção certa. Conteve Pedro primeiro, agradecendo-lhe a ajuda e depois ordenando-lhe que fosse embora, por favor. Em seguida, seguiu Ernesto e Samuel disse a Pedro que eles tinham que ir embora mesmo. Quando eles estavam do lado de fora, Pedro perguntou a alguém para onde iam levar Helena e eles disseram para onde. Ernesto foi até a recepção e ficou aliviado ao ver que Nicolas estava bem. Ele o abraçou, beijou e ficou dizendo que sua mãe vai ficar bem. Ele parecia realmente querer acreditar nisso. Finalmente, ele entregou Nicolas para Gabriela antes de ir para a mesa de enfermaria para descobrir o que foi que aconteceu e também para falar sobre a transferência. Ela o encaminhou para fazer até a mesa de administração, onde Horácio também estava bem atrás dele para poder obter informações necessárias. Nelson encontrou Domingo no escritório de Rosa e perguntou se ele sabia sobre o acidente de Helena. Domingo respondeu que Samuel havia telefonado a respeito. Eles deixaram o escritório de Rosa. Ela olhou para a partida deles e terminou de almoçar. Um médico explicou a Ernesto, André e Horácio que deram a Helena um medicamento para baixar a pressão arterial, mas ainda não sabia o que havia causado o aumento. Isso exigiria um teste no próximo hospital. Ele se desculpou e saiu. Andréa jogou a carta de classe, dizendo que ela não entendia por que Helena estava com aquele mecânico. Horácio disse que isso era um dos menores problemas agora. Andréa e Ernesto não viam dessa forma. Ela até disse que uma vez que isso acabasse, ela esperava que Helena encontrasse o caminho certo. Horácio suspirou. Rosa ligou para Gina e contou o que aconteceu apenas para ouvi-la dizer que espera que ela morra. Ela então voltou rapidamente, sabendo o que Rosa poderia estar pensando. Não acredito que você desejaria que ela morresse, disse Rosa. Nem posso acreditar que você não gostaria que Modésto desaparecesse dessa terra, disse Gina. Gabriela levou então Nicolas para casa, atualizou a governanta e levou Nicolas para seu quarto enquanto a governanta preparava sua comida favorita. Pedro falou brevemente com Samuel. Ele ainda estava no corredor do hospital quando Horácio o encontrou. Ele perguntou por que Pedro ainda estava lá e Pedro, educadamente, disse que ele não poderia sair até que Helena estivesse bem. Horácio disse que Gabriela ligaria para ele e eles só queriam evitar problemas. Concluiu que Pedro era muito teimoso e orgulhou-se que fosse, lembrando-lhe que Helena era casada. Então, ele voltou para sua família. Os médicos colocaram Helena na unidade de ressonância magnética. Ela começou a ter convulsões. Um correu para o médico que tirou o desfibrilador na hora. Enquanto isso, Agostinho perguntou a Domingos se ele gostaria de comer alguma coisa, mas Domingo não tinha apetite. Ele explicou então o fiasco com Horácio e o que Nelson disse sobre não haver decepções entre amigos, como se algo tivesse errado com você e Pedro. Agostinho perguntou onde Pedro estava e Domingos explicou sobre o acidente.
Os médicos conversaram sobre o ocorrido e levaram então Helena para a UTI. Irene chegou ao hospital e Andrea disse que estavam esperando o médico. Ela explicou como isso acontecia enquanto Ernesto queimava lentamente sua expressão facial, traída para qualquer um de seus importasse com isso. Andrea disse que o fato de Pedro descobrir isso não significaria que ele fosse bem-vindo na família. Irene percebeu e disse que foi Helena quem causou isso e isso os obrigaria. Então, acontece que ela sabia tudo o que estava acontecendo em relação a estar se alimentando com ciúmes de Ernesto. Andrea acrescentou isso quando Horácio voltou e Irene foi se sentar com ele, dizendo a Ernesto que Pedro era o responsável por tudo isso. Augustinho ligou para Pedro para saber o que estava acontecendo. Ele repreendeu Pedro novamente sobre ele estar então com a mulher casada e isso provavelmente irritaria seu marido. Mas Pedro não quis ir embora. Após encerrar a ligação, dirigiu-se a outro balcão de atendimento, onde recebeu instruções para chegar à UTI. Nelson saiu do escritório e Augustinho chamou sobre a história do triângulo amoroso e o fato de que isso afetou sua amizade com Domingos. Então, ele foi até Domingos para convidá-lo para jantar, mas Domingos recusou várias vezes, dizendo que não estava com fome. Nelson foi embora e Domingos voltou a trabalhar. O médico mais velho saiu à recepção para explicar o que havia acontecido e que eles achavam necessário induzir o coma por causa do inchaço no cérebro. Andrea perguntou se ela ia morrer e o médico disse que seu estado era muito delicado e espera que ela se recupere. Irene perguntou sobre o dano cerebral e o médico disse que era possível, mas ela ainda não sabia de nada. Ele explicou que ela estaria então na UTI. Ernesto perguntou se eles podiam vê-la e o médico disse-lhe que as visitas só são permitidas 3 vezes ao dia e apenas 15 minutos de cada vez. As horas foram postadas, impedindo-lhe que Ernesto fosse naquela direção, dizendo então que os manteriam então todos informados. Acontece que Pedro chegou antes de Ernesto na mesma relevância, mas foi informado de que apenas a família poderia visitá-lo. Ele viu a placa com o horário de visita e se afastou quando Estel chamou para descobrir o que estava acontecendo e ele disse a ela. Gabriela estava brincando com Nicolas quando Horácio ligou. Ele perguntou se Nicolas estava perto dela e quando ela respondeu afirmativamente, ele disse que se afastasse do menino para que ele pudesse contar a ela o estado de Helena. Ela saiu para o corredor, puxando a porta quase fechada para ouvir. Ela chorou quando Horácio cantou. Ela disse que gostaria de poder estar lá com ele, mas ela tinha que ficar cuidando de Nicolas. Ele disse a ela para não se preocupar. Quando ela terminou a ligação, ela estava chorando profundamente e se esforçando para fazê-lo silenciosamente para que Nicolas não ouvisse. Pedro recebeu a mudança de turno na mesa e disse à enfermeira que era irmão de Helena. Mentiu. Então ela digitou uma entrada no computador, entregou-lhe um passe e encaminhou para o vestuário para então ele poder se ajeitar. Por sua vez, Gabriela ligou para Samuel para informá-lo da situação. Ela estava com medo de que Helena morresse e ele disse a ela para ter fé. Ela estava tentando manter então Nicolas distraído o tempo todo. Ele disse que viria e eles iam então até o parque com Nicolas e ela agradeceu. Pedro entrou na UTI e, claro, sem máscara. Ele parecia estar chorando um pouco. Ele disse a Helena que tinha que lutar para realizar seus sonhos de ficarem juntos. Garantiu a ela que Nicolas estava bem e que Gabi estava cuidando dele. Ele não estava lá muito tempo antes que outra enfermeira viesse para lhe dizer que o marido de Helena estava esperando para visitá-la. Ele se inclinou para sussurrar "te amo" em seu ouvido. A enfermeira explicou o coma e ele saiu. Ainda usava o passe de visitante quando Ernesto o abortou no corredor. Como esperávamos, este se tornou um confronto feio, mas não se transformou em violência, pois havia um médico no corredor, o que estava observando. Ernesto quase empurrou Pedro, soltando então sua lapela. Claro que Pedro saiu e Ernesto foi para o vestuário. Alguns momentos depois, ele entra na UTI e fala em voz bem baixinha para Helena declarações mais possessivas que vocês podem imaginar. Mas ele tinha uma expressão de genuína dor, sabendo que era o responsável por tudo isso.
Andréa tentava entender o estado de Helena enquanto Horácio e Irene tentavam explicar a ela. O celular de Horácio alertou para uma mensagem de texto. Ele se levantou para se afastar para lidar com isso e encostou na parede. Era do Domingos, dizendo que sei que você está passando por um momento difícil. Rezo a Deus para que sua filha se recupere. Minha família não para de orar por ela. Ao colocar o telefone de volta no bolso, Horácio parecia muito pensativo. Agostinho ligou para Pedro sobre algumas informações de contato relacionadas do carro em que estavam trabalhando. Pedro disse que eles estavam em casa e sugeriu que ele fosse até lá para pedir ajuda à sua mãe. Ernesto voltou para seus sogros e disse a Andréa que Helena estava muito mal. Ele também reclamou de não ter muito tempo com ela porque aquele mecânico o havia vencido. Andréa ficou indignada. Horácio explicou que tentou fazer com que Pedro fosse embora, mas não quis, embora sempre achasse Pedro bem sensato. Isso então soou para Ernesto como se Horácio estivesse defendendo Pedro, o que deixou furioso. Horácio gritou para ele não bancar a vítima e Irene teve que interromper a discussão com este não é o momento nem o lugar. Horácio concordou dizendo que o importante era que Helena se recuperasse. Andréa disse a eles que eles precisavam fazer algo para manter Pedro longe. Horácio disse que isso era estúpido e como isso poderia ser possível. Ele estava o suficiente irritado para ir embora, enquanto Andréa não conseguiu impedi-lo e Ernesto disse algo como se ele tivesse feito. Nicolas ainda estava subindo as escadas para o escorredor quando Gabriela ficou nervosa. Ela tentou fazer com que ele voltasse, mas Samuel disse que ele ficaria bem. Ele estava certo. Nicolas entrou na fila, desceu e começou a jogar bola com outras crianças. Gabi explicou então o comportamento recente de Helena e ela estava muito preocupada. Por sua vez, Agostinho foi até a casa do Carrito e falou com Esther. Disse que conseguiria o que ele procurava. Após uma breve missão de Helena, Esther entrou no quarto de Pedro. Agostinho olhou em volta para todas as fotos na parede e seus olhos pousaram no ultrassom. Ele o pegou da parede e o abraçou com uma expressão de pura felicidade paternal. Esther saiu do quarto de Pedro e o seguiu porque ele estava chorando. Ele perguntou se este era o bebê de Gina. Ela disse que sim e ele começou a apontar a cabeça, os braços, chorando o tempo todo. Esther ficou bem surpresa, dizendo que tinha uma grande imaginação, assim como Domingos. Ela colocou a foto de volta na parede. Ele ficou ainda mais emocionado, perguntando se poderia tirar uma foto. Ele deu permissão e pegou o celular. Ela entregou-lhe a agenda de Pedro. Para finalizarmos o capítulo, o médico disse à família de Helena que a clínica detectou medicamentos que podem indicar dependência química. Horácio, Andréa e Irene disseram que isso era impossível. Ernesto disse que era possível por causa do que a governanta encontrou no armário de Helena recentemente e também sobre seu recente comportamento errático. Horácio olhou para ele com os olhos semicerrados de desconfiança, enquanto Andréa ficou de boca aberta. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência nos nossos vídeos. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Depois que Ernesto garantiu à família de Helena que ela poderia sim estar usando drogas, tudo vai acontecer de tudo nessa novela. O médico revela que a mistura dessas substâncias com o remédio foi o que causou uma confusão em Helena, fazendo com que ela também sofresse o acidente. Por que Horácio e Ernesto estão brigando nesse capítulo? Logicamente, Horácio reclama com Ernesto que não comentou o pequeno detalhe sobre as drogas, mas ele dá a volta por cima. Além disso, o marido abnegado aproveita para afirmar que foi Pedro quem deu as drogas à sua mulher. As coisas esquentam tanto que Ernesto acaba garantindo a Horácio que só ele é o responsável pela saúde de Helena. E além disso, manda no hospital que só deem os relatórios para ele, o que incomoda muito o sogro. Por seu lado, Pedro toca o coração de uma enfermeira ao contar-lhe a sua história de amor com Helena. Por isso, ela não apenas conta a ele sobre as drogas, mas promete mantê-lo informado sobre o progresso de saúde de sua amante.